Dizem que o amor verdadeiro não conhece limites. Que quando você ama alguém, você entrega não apenas o seu coração, mas a sua própria vida. Sei nessa sério. Meu nome é Marina. E eu acreditei nessa promessa. Eu acreditei que ao salvar a vida da irmã do homem que eu amava, eu estaria selando o nosso destino para sempre. A Letícia, minha cunhada, estava morrendo. Os rins dela pararam. E a fila de transplante era um corredor sem fim. Eu vi o desespero nos olhos do Fábio. Eu vi a minha sogra, Dona Irene, ajoelhada no chão do hospital, implorando por um milagre. E eu, na minha inocência e no meu amor profundo por aquela família, decidi ser o milagre deles. Eu era compatível. Eu era a única esperança. Eu me lembro do Fábio sussurrando no meu ouvido antes da anestesia. Marina, você é o meu anjo. Eu vou te honrar pelo resto da minha vida. Nada no mundo vai nos separar. Eu sorri, fechei os olhos e entreguei uma parte de mim para que a irmã dele pudesse viver. A cirurgia foi um sucesso. Eu salvei a Letícia. Mas o que eu não sabia, o que eu jamais poderia imaginar, é que o órgão que eu tirei de mim para dar a ela seria usado como moeda de troca para minha própria destruição. A recuperação foi lenta. Eu sentia uma dor constante, um cansaço que parecia não ter fim. Mas eu estava feliz. A Letícia estava bem. O Fábio estava aliviado. E eu achava que tinha conquistado o meu lugar definitivo naquela família. Mas o silêncio começou a tomar conta da nossa casa. O Fábio, que antes não saía do meu lado, agora passava horas fora. A Dona Irene, que antes me chamava de minha filha querida, agora me olhava com um desprezo que eu não conseguia entender. Marina, você precisa reagir, ela dizia. Enquanto eu tentava, sem sucesso, lavar a louça. A Letícia já está trabalhando. E você ainda aí, se arrastando pela casa. O Fábio precisa de uma mulher ativa ao lado dele, não de um fardo. Aquelas palavras cortavam mais do que o bisturi que me abriu no hospital. Eu tinha dado a vida pela filha dela. E agora, eu era um fardo. Os meses passaram, e a ingratidão começou a mostrar sua face mais sombria. O Fábio não me tocava mais. Ele dizia que a cicatriz no meu abdômen o incomodava, que o lembrava de um momento de dor que ele queria esquecer, como se a minha cicatriz fosse um defeito, e não o símbolo da vida que eu devolvi à irmã dele. Eu comecei a notar pequenos detalhes, perfumes caros que ele não usava antes, jantares de negócios que terminavam às 3 da manhã. E a Dona Irene, ela era mestre das indiretas, ela começou a convidar uma antiga namorada do Fábio, a Viviane, para os almoços de domingo. A Viviane era rica, de família industrial, sempre impecável. Olha como a Viviane está radiante, Fábio, Dona Irene dizia. Na minha frente, sem pudor. Uma mulher dessa, sim, sabe como acompanhar um homem de sucesso. Ela tem energia, tem saúde. Não vive reclamando de dor. Eu olhava para Letícia, a mulher que vivia por causa de mim, esperando que ela me defendesse, mas ela apenas baixava a cabeça e continuava comendo. A ingratidão é um veneno que cega até quem recebeu o maior dos favores. Uma noite, eu decidi confrontar o Fábio. Eu perguntei onde ele estava. Por que ele estava me tratando como um móvel velho? Ele se virou para mim com um olhar de ódio. Eu não aguento mais essa casa, Marina! Eu não aguento mais esse clima de hospital! Eu sou jovem! Eu quero viver! Você se tornou uma mulher amarga, doente! Eu preciso de ar! Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fábio, eu estou assim porque eu doei um órgão para sua irmã. Eu fiz isso por você! Ele riu. Uma risada fria que gelou a minha alma. Ninguém te obrigou, Marina. Você fez porque quis. Agora não venha me cobrar o resto da vida por um favor que você decidiu fazer. Naquele momento, eu percebi que o homem por quem eu tinha dado a vida nunca tinha existido. Ele era apenas uma sombra alimentada pela minha própria bondade. Os meses passaram, e a ingratidão começou a mostrar sua face mais sombria. O Fábio não me tocava mais. Ele dizia que a cicatriz no meu abdômen o incomodava, que o lembrava de um momento de dor que ele queria esquecer, como se a minha cicatriz fosse um defeito, e não o símbolo da vida que eu devolvi à irmã dele.
Eu comecei a notar pequenos detalhes, perfumes caros, que ele não usava antes, jantares de negócios que terminavam às 3 da manhã. E a dona Irene, ela era mestre das indiretas, ela começou a convidar uma antiga namorada do Fábio, a Viviane, para os almoços de domingo. A Viviane era rica, de família industrial, sempre impecável. Olha como a Viviane está radiante, Fábio, dona Irene dizia. Na minha frente. Sem pudor. Uma mulher dessa, sim, sabe como acompanhar um homem de sucesso. Ela tem energia, tem saúde. Não vive reclamando de dor. Eu olhava para Letícia, a mulher que vivia por causa de mim, esperando que ela me defendesse, mas ela apenas baixava a cabeça e continuava comendo. A ingratidão é um veneno que cega até quem recebeu o maior dos favores. Uma noite, eu decidi confrontar o Fábio. Eu perguntei onde ele estava. Por que ele estava me tratando como um móvel velho? Ele se virou para mim com um olhar de ódio. Eu não aguento mais essa casa, Marina! Eu não aguento mais esse clima de hospital! Eu sou jovem! Eu quero viver! Você se tornou uma mulher amarga, doente! Eu preciso de ar! Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fábio, eu estou assim porque eu doei um órgão para sua irmã. Eu fiz isso por você! Ele riu. Uma risada fria que gelou a minha alma. Ninguém te obrigou, Marina. Você fez porque quis. Agora não venha me cobrar o resto da vida por um favor que você decidiu fazer. Naquele momento, eu percebi que o homem por quem eu tinha dado a vida nunca tinha existido. Ele era apenas uma sombra alimentada pela minha própria bondade. O dia do julgamento chegou. A dona Irene entrou na sala como se fosse a dona do mundo, ostentando joias que eu sabia que tinham sido compradas com meu dinheiro. O Fábio estava ao lado da Viviane, agindo como se eu fosse uma completa estranha. Uma mendiga que ele tinha tido a caridade de abrigar por alguns anos. O advogado deles começou o ataque. Ele disse que eu era instável, que a doação do rim tinha sido um ato de manipulação emocional para prender o Fábio ao casamento. Ele disse que eu não tinha direito a nada, que a casa e as empresas pertenciam legitimamente à família dele. Eu olhava para Letícia, sentada na primeira fila, com o meu rim funcionando perfeitamente dentro dela. E ela continuava em silêncio. A ingratidão dela era o que mais doía. Foi então que o Dr. Heitor se levantou. Ele não parecia nervoso. Ele tinha um sorriso calmo, de quem guarda um trunfo que vai mudar o jogo. Excelência, a defesa alega que a senhora Marina não contribuiu para o patrimônio da família. Mas o que eles não sabem, o que ninguém nesta sala sabe, exceto eu e o falecido pai da senhora Marina, é a origem da fortuna, que comprou a casa, as empresas e até as joias que a senhora Irene ostenta hoje. Ele abriu uma pasta amarela e tirou um documento antigo, com o selo do cartório central. O pai da senhora Marina, o senhor Valdemar, não era apenas um pequeno empresário. Ele era o sócio oculto do avô do senhor Fábio. E no contrato de sociedade, havia uma cláusula de fidelidade e gratidão, família. Se qualquer descendente da família do senhor Fábio agisse com ingratidão comprovada contra um descendente do senhor Valdemar, todo o patrimônio da sociedade voltaria imediatamente para o herdeiro legítimo do senhor Valdemar. A sala ficou em choque. A dona Irene empalideceu. O Fábio começou a suar frio. Mas o doutor Heitor ainda não tinha terminado. E tem mais, excelência. Sobre a doação do rim, o senhor Valdemar, prevendo a natureza dessa família, registrou uma escritura pública de doação condicional. O rim da senhora Marina foi doado, sob a condição de amparo e respeito vitalício. A expulsão da senhora Marina de sua própria casa constitui quebra de contrato irrevogável. A sentença foi implacável. Em menos de 30 dias, Dona Irene e Fábio tiveram que desocupar a mansão. As contas bancárias foram bloqueadas e a empresa passou para o meu controle total. Eu não queria vingança. Eu queria apenas o que era meu, por direito e por sacrifício. Lembro-me do momento em que entrei na mansão. Como a única e legítima dona, Dona Irene estava na porta, com as mesmas malas de lixo que usou para me expulsar. Ela tentou chorar. Pedi perdão. Disse que tinha sido influenciada pelo Fábio. Eu apenas olhei para ela e disse:
A senhora disse que eu era um fardo. Lembra? Pois bem, o fardo agora é a senhora, e eu não carrego pesos mortos da minha vida. Fábio tentou me procurar no escritório. Disse que ainda me amava, que Viviane o tinha abandonado assim que o dinheiro acabou. Eu nem o deixei entrar. O amor dele tinha o preço de um rim, e ele já tinha gasto esse crédito há muito tempo. Mas a maior lição veio da Letícia. Ela me procurou meses depois, muito doente novamente. O corpo dela estava começando a rejeitar o órgão. O médico disse que o estresse e a culpa estavam destruindo a saúde dela. Ela se ajoelhou na minha frente e implorou por perdão. Eu olhei para aquela mulher e não senti ódio. Senti apenas uma profunda tristeza. Letícia, o meu rim continua aí dentro de você, eu disse, ajudando-a a se levantar. Ele é a prova de que um dia eu te amei como uma irmã. Eu te perdoo, mas o perdão não apaga as cicatrizes. Cuide da sua saúde, porque essa é a última parte de mim que você terá. Hoje, eu uso a minha fortuna para construir um centro de apoio a doadores de órgãos e suas famílias. Eu aprendi que a maior riqueza não é o que temos no banco, mas a paz de espírito, de saber que agimos com honra, mesmo quando o mundo ao nosso redor foi desonroso. A vida tem um jeito estranho de colocar as coisas no lugar. Quem planta ingratidão, colhe solidão. E quem planta sacrifício e amor, colhe a herança da verdade. E você? O que faria se descobrisse que a pessoa que você salvou foi a mesma que tentou te destruir? O perdão tem limites ou a justiça deve ser implacável? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito ler a sua história. Não esqueça de se inscrever no canal Causos, Família e Traições. Até a próxima história emocionante!